Olá, eu sou a Fernanda Gomes Vieira, bolsista PIBIC, do orientador professor Dr. Norberto Dalla Brida, do Centro de Educação à Distância, Departamento de Pedagogia, do Grupo Cultura Escolar, História e Tempo Presente. Meu trabalho se diz respeito à área de educação e à sub-área de História da Educação. Eu vou tratar das representações da orientação educacional e da atividade extraclasse nas classes secundárias experimentais do Colégio de Aplicação da UFRJ na revista Escola Secundária, de 1959 a 1961. Primeiro, a gente começa com uma contextualização. O CAP foi criado em 1948, e a revista Escola Secundária, quase 10 anos depois, em 1957, e a implementação das classes secundárias experimentais se deu em 1959. A década de 50 foi um período de grande renovação pedagógica no ensino secundário, 50 e 60, e o CAP foi o primeiro colégio de aplicação criado no país, dando um pontapé, vamos dizer assim, para renovação e inovações pedagógicas dentro da educação secundária. O objetivo foi analisar a representação do serviço de orientação educacional e da atividade extraclasse nas classes secundárias experimentais do Colégio de Aplicação da UFRJ presentes na revista Escola Secundária. Então, é uma pesquisa documental e historiográfica que foi feita, pautada em 3 artigos da revista Escola Secundária, que falavam a respeito tanto do serviço de orientação educacional quanto de atividade extraclasse, mas que se tratasse dentro da experiência das classes secundárias experimentais do Colégio de Aplicação, da UFRJ. Para ler essas questões, foi utilizado o conceito de representação do Roger Chartier e a Marta Carvalho para a compreensão de produção e circulação dos periódicos no campo educacional brasileiro, né, que visa trazer inculcações e modos de ser e fazer dos professores, né. E a revista Escola Secundária, ela atingiu cerca de 40 mil professores. Então, como eu falei, esse estudo se justifica pela importância do Colégio de Aplicação da UFRJ, por ter sido o primeiro, por trazer uma experiência inovadora no ensino secundário, as classes secundárias experimentais, que proporcionou a obrigatoriedade do serviço de orientação educacional, que não era obrigatório, e das atividades extraclasse, dentro de quem aplicava a experiência. Essa experiência ela trouxe um reflexo na LDB de 61 e amplia as reflexões que a gente possa ter acerca do ensino médio inovador e seus desdobramentos na atualidade. A divisão se faz primeiro da análise da representação do serviço de orientação educacional, de maneira geral, depois o foco como foi representado o papel da atuação do SOI na orientação de grupo. E, por fim, das atividades extraclasses, a partir do uso de metodologias escola-novistas e como um braço do SOI. Então, a primeira parte, né, trouxe o SOI como esse elo entre a direção, o professor coordenador, os professores, pais e alunos. Então, ele tinha uma função em relação a cada um desses setores, como mostra essa figura colocada pela Lofred. O SOI, ele se reportava aos diretores, perante a família, ele tinha uma ação de apaziguadora, né, de resolução de conflitos. Perante os professores, ele trazia a avaliação psicológica para junto das avaliações da disciplina, que culminavam no conselho de classe, que traz em concordância com a tese da Juliana Topanotti Mello, que fala da função dos dispositivos do conselho de classe em guiar percursos tanto estudantis quanto profissionais, né? Isso foi perceptível nesse artigo. E trazendo, né, ela representa que trazendo um elo de amizade, de segurança para com os alunos. Porém, isso é contrastado com o livro Intelectuais e Guerreiros, da Abreu, que os alunos trazem uma visão bem ambígua do SOI, que começou como uma coisa interessante por ser novidade, mas que depois eles representam como um órgão de fazer chacota mesmo, de
trazer termos pejorativos em relação às orientadoras educacionais e, depois de 64, como um órgão de repressão. Esse artigo traz uma tentativa de validar a importância do SOE e a necessidade de uma orientação educacional para a condução e modulação da juventude para a sociedade moderna. Já no segundo capítulo, ele traz uma representação das funções mais nítidas do SOE, que é justamente orientar esses percursos e moldar as personalidades e relações com e para a instituição, né? Então, visava modelar esse comportamento do aluno perante o que ele representava enquanto aluno de um colégio de aplicação, né? Enquanto aluno do colégio de aplicação da UFRJ. Então, o planejamento foi dividido em 9 unidades, o SOE, explicando qual era a sua função, o nosso colégio, trazendo a identidade do colégio, o quais os alunos tinham que se ligar, se relacionar, o papel da escola, como estudar e a ética escolar, que era como seria um melhor comportamento de um aluno para o sucesso profissional e acadêmico dele, e escolar dele, quer dizer. No segundo semestre, eles já traziam uma modulação de personalidade forte, né, como trabalhar a questão da liberdade, o caráter e das horas de lazer, e o rendimento escolar vinha, por último, numa posição de menor importância, né? Mas não... que era, na verdade, esse rendimento escolar, eles traziam, baseando também no caráter biopsicológico de cada aluno, né? Então, era um reflexo do caráter, o rendimento escolar, do caráter e das condutas. Por fim, a última parte trata da atividade extraclasse e a metodologia de projetos, que a atividade extraclasse foi uma das obrigações que deveria ter para a implantação da experiência das classes secundárias experimentais, justamente pela atividade extraclasse trazer a oportunidade de regular, de influenciar, de conduzir períodos de lazer dos alunos, né, vamos dizer assim. Então, essa experiência nesse artigo relata do primeiro e segundo ano ginasial, que não tinha uma disciplina de ciências, embora a atividade extraclasse seja feita dentro dessa disciplina. Então, eles fizeram em conjunto com artes e geografia, tentando uma interdisciplinariedade, trazendo um hibridismo metodológico das metodologias escola novistas de projeto do Kilpatrick e de centro de interesses do Ovid de Corolin. Porém, ele não faz essa diferenciação no artigo, trazendo um hibridismo como algo único, como se não fosse um hibridismo, né? Colocando como uma coisa só essas duas metodologias que não são a mesma. Aí ele trouxe que as atividades extraclasse, né, promoviam as aulas passeios, construção de materiais de medida e observação dos fenômenos e a construção do jogo cérebro mágico. O centro de interesse foi meteorologia, que eles trabalharam, então os alunos construíram barômetro, vários materiais de medição, e o professor relatou que eles ficaram mais interessados na construção do que na observação dos fenômenos, mas que o interesse maior foi a construção dos circuitos desse jogo cérebro mágico, que funciona com uma parte elétrica, né? Então, trazendo assim uma reflexão de que, na verdade, não houve um interesse em si pelo conteúdo, mas pela parte prática e experimental. E o estudo, né, de Ferreira Gomes e Lopes, que traz a trajetória do ensino de ciências do CAP, reforça, né, esse experimentalismo que levou para uma parte muito prática do ensino, mas sem rigor científico metodológico.
O próprio autor do artigo, o professor Cadmo Basto, ele traz negativas, né, nessa execução do projeto, que foi essa falta de atenção dos alunos e o fato de não ter conseguido uma interdisciplinariedade, só que ele culpabiliza esses erros de uma forma ampla, né, pela rigidez curricular presente na educação brasileira. Então, ele diz que isso é porque os alunos não estão acostumados ao experimentalismo e nem os professores. Por fim, então, a gente pode perceber que foi um uso estratégico do SOI das atividades extraclasse para a construção de um ensino secundário renovado, né? Então, essas duas obrigatoriedades foram fundamentais para a implantação do projeto renovador do secundário, para indagar como as inovações pedagógicas criaram uma outra cultura escolar, né, nas classes, e colocou essa representação de renovação e qualidade do ensino secundário, que tem o CAP da UFRJ na cidade, né? Além da gente poder refletir sobre o novo ensino médio, que visa essa personalização do ensino, ao conduzir para um ramo específico de aptidão e habilidade, e que está pautado em um currículo nacional, a BNCC, né, que se estrutura em habilidades e competências, né? A gente vê algumas semelhanças a partir disso. E o peso de atenção recai sobre o contínuo da educação básica, né? Pois a condução das etapas começaram a direcionar percursos educacionais e profissionais cada vez mais cedo, agora a partir do novo ensino médio. Seria isso, aí estão as referências. Muito obrigada.